Meus amigos do Brasil, de Portugal, de Angola, Moçambique, Timor-Leste, os amigos da comunidade lusófona de Macau, todos os falantes de português, pessoal que me acompanha, que acompanha meu canal no YouTube, que acompanha minhas páginas no Facebook, os amigos do Projeto Amizade China-Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem não me conhece ainda, eu sou o Marcos Lombello, brasileiro, morando na China desde 2002. Hoje, 3 de maio de 2021, 19 anos na China já. Estou fazendo esse vídeo aqui de Dalian, no nordeste da China, província Liaoning. Não está longe de Pequim, não está muito longe de Beijing, é a próxima província a leste de Hebei, que é onde está Pequim. E fazendo esse vídeo para dar uma atualização dos negócios, falar um pouco da minha vida também, porque a condução dos negócios aqui na China, da forma como eu venho fazendo, está relacionada também com a minha vida pessoal, com minhas escolhas de carreira, e profissionais e pessoais, e com os resultados, as consequências dessas escolhas. E nesse momento, ainda muito vinculada, de certa forma, à pandemia do Covid, a pandemia do Covid-19, que ainda não está totalmente solucionada. Infelizmente, no Brasil é um grande problema, nós sabemos, temos notícias, eu estou aqui na China, estou acompanhando a tragédia anunciada do Brasil, a gente sabia que a condução da pandemia não estava sendo apropriada, que os resultados não poderiam ser bons. Infelizmente, muita gente morreu, muita gente que não precisava morrer e continua morrendo, e por isso a gente lamenta muito e sinto muito essa tristeza pela morte, pela tragédia no Brasil, tanto para a economia, mas principalmente para as vidas humanas perdidas. E esperamos que tudo fique melhor. Bom, falando um pouco aqui do que está acontecendo com o projeto Amizade China-Brasil, com o meu trabalho na empresa KnoWell. Para quem vem acompanhando meus vídeos sabe que eu tenho uma participação minoritária na empresa KnoWell Holdings de Guangzhou, que eu cheguei a trabalhar nessa empresa full time, período integral, com um escritório dentro da empresa. E nesse momento não estou mais trabalhando de período integral na empresa. Minha carreira deu uma guinada, eu voltei a ser professor, que é o que eu sou, tá? É o que, por vocação e por escolha da vida, é o que eu sei fazer bem, e é o que me faz feliz. Então, o trabalho na empresa KnoWell continua, minha participação na empresa continua, eu não vendi a minha cota, mas não estou trabalhando mais período integral dentro da empresa. Mais tarde eu vou falar um pouco sobre isso. Primeiro eu queria falar um pouco sobre o trabalho. Para quem conhece o meu trabalho na China, acompanha meus canais, sabe que eu trabalhei durante 15 anos na província Fujian. 13 anos desses foram na Universidade Normal de Quanzhou, onde eu trabalhei como professor de inglês. Dei aulas também de português, dei aulas no departamento de negócios, aulas de estatística, aulas de logística, de outras matérias relacionadas com negócios, mas principalmente como professor de inglês. Em 2016, por escolhas pessoais, eu resolvi sair da universidade e saí. E a minha saída foi um tanto inesperada na época, um pouco abrupta, por assim dizer. Mas foi cordial e a relação ficou ok. Não foi aquela coisa assim. Não foi recebida com festividades, mas também não houve nenhum atrito. Eu saí da universidade e comecei a me dedicar ao projeto Amizade China-Brasil.
me dedicar mais, me dedicar integralmente, né? Na época nós tínhamos, ainda temos o apoio do Consulado Geral do Brasil em Cantão. Na época o cônsul era o José Vicente Lessa, meu amigo, espero que esteja nos assistindo aí. Mando um grande abraço, saudade de você aqui. Que nos dava todo o apoio, participava do projeto. Ele também, compositor, músico amador. Temos um trabalho musical significativo, está online, está disponível. Vou botar os links aqui na descrição desse vídeo. E tínhamos também o Wilson Domingos, meu amigo também, que também estava no consulado na época, que nos dava todo o apoio, muito entusiasta do projeto Amizade China-Brasil e participando das atividades. E na época pareceu ser uma escolha racional, né? Era uma coisa que estava crescendo, o projeto Amizade China-Brasil estava conquistando apoios e participação do empresariado, e atenção na internet, atenção na imprensa, então parecia uma escolha boa e racional. O que aconteceu a partir daí foi o cônsul-geral Lessa se aposentou, voltou ao Brasil primeiro para um outro posto e depois se aposentou. O novo cônsul também foi muito receptivo e também deu o seu apoio ao projeto Amizade China-Brasil, mas ele ficou pouco tempo, não chegou a ter tempo para se inteirar realmente de todas as ações que a gente estava tomando e tal. E aí foram as mudanças na política, na geopolítica mundial e na política brasileira. Dentro da diplomacia brasileira houve um certo distanciamento da diplomacia chinesa. É um fato, temos que falar o que é verdade. Não estou julgando mérito ou razões, mas apenas apontando o fato. Isso fez com que o projeto Amizade China-Brasil desse uma esfriada, esfriou um pouco. Na época, um outro problema que eu tive que enfrentar foi uma certa dificuldade de renovar visto. Eu, depois de 13 anos trabalhando na universidade, eu tinha o visto de trabalho, que era renovado quase que automaticamente, todo ano. Era só eu assinar o contrato e a cada ano eu renovava o contrato. Eu fui um dos professores mais bem queridos da escola, mais bem avaliados, né? Cheguei a ganhar prêmios dentro da universidade. E nunca me preocupei muito com visto. Tá? E nesses 13 anos que eu estava na universidade, para se obter um visto na China, ficou muito mais difícil do que era antes. O visto de trabalho chinês passou a ser, por consequência da própria evolução da China, do crescimento da China na economia mundial, do desenvolvimento chinês, o visto de trabalho chinês passou a ser disputado e muito mais difícil de se obter. Então, quando eu saí da universidade, eu tive dificuldades para renovar o visto, para conseguir um visto adequado, né? Um visto de permanência de longo prazo, que não tivesse que ficar renovando e tal. E eu sofri um bocado por causa disso, né? Eu cheguei a ir ao Brasil e tentar no Brasil renovar meu visto, mas só consegui 2 meses no Brasil. E aí eu fiquei um tempo numa situação meio precária de visto. Eu tinha que ir a Hong Kong para pegar visto de turista e pegava 3 meses de cada vez e tinha um limite para quantas vezes eu podia pegar. E o projeto Amizade China-Brasil não gerando as receitas que estavam esperadas, né? As expectativas foram quebradas. E eu, sem conseguir renovar o visto, consegui um trabalho de professor em Guangzhou, no sul da China. Eu estava morando em Guangzhou nessa época, foi para onde eu fui quando eu saí de Quanzhou. Mas em Guangzhou consegui um trabalho de professor. Eu sou, como eu falei, eu por vocação e por experiência, eu sou professor e sou bom professor. E consegui um trabalho numa escola de treinamento, num centro de treinamento de inglês de alto nível, com um bom salário, mas eles não conseguiam me obter um visto de trabalho, porque eu sou brasileiro. E para ser professor de inglês, hoje na China, tem que ser de país que tem a língua inglesa como língua principal.
Nem todo país. Eles, por exemplo, indiano não pode, embora o inglês seja uma língua oficial da Índia também. Singaporeano não pode. Tem que ser americano, canadense, uns critérios que não me cabe julgar, mas que eu acho irracionais e que eliminaram do mercado chinês muitos excelentes professores de inglês. Os melhores foram eliminados, né? Professores de países da Europa que falam inglês muito bem e que hoje em dia, da América do Sul, muitos brasileiros, que hoje não podem mais estar trabalhando legalmente na maior parte das cidades chinesas como professor de inglês. Ainda tem algumas entradas, por exemplo, trabalhar no jardim de infância, ou em algumas cidades de quarta linha, de províncias menores, de províncias menos desenvolvidas, mas para mim em Guangzhou não estava dando. Então eu fiquei dando aula de inglês 3 meses com um visto de negócios, né? No semestre passado eu já tinha tido uma experiência semelhante, trabalhando para uma outra empresa, trabalhando para a empresa Xindongfan, a New Oriental, né? E trabalhando numa escola de primeiro e segundo grau, uma escola pública em Guangzhou, como um terceirizado, né? Eu contratado pela Xindongfan e trabalhando nessa escola, que é a escola TAI de Guangzhou, uma excelente escola. Fiz um trabalho muito bom, mas todo esse tempo eu com visto de negócios. Eu consegui um visto de negócios que era um acordo novo entre o Brasil e o governo. Na época era o governo Dilma, e a relação diplomática era boa. Então tinha um acordo, eles fecharam um acordo de negócios, de visto de negócios, mútuo, recíproco, de 5 anos, e eu consegui esse visto. Só que esse visto, a cada 3 meses, tinha que sair da China para renovar. Não é renovar, tinha que sair para pegar o carimbo de saída e de entrada. E eu fazia isso indo a Hong Kong. Eu estava morando em Guangzhou. Guangzhou para Hong Kong, você pega um trem que em 2 horas você está dentro de Hong Kong, só chegar lá, tomar um cafezinho e voltar a pegar o carimbo na volta. Às vezes ficava um dia, fazia compras em Hong Kong. Hong Kong é uma cidade agradável, eu gosto muito de Hong Kong. Eu sou fã do Bruce Lee. Eu ficava ali em Tsim Sha Tsui, que é onde tem a estátua do Bruce Lee, que tem a academia que o mestre dele treinava, o mestre Ip Man. Então, tava um arranjo de visto, tava ok, mas de trabalho não, porque eu estava trabalhando com risco. Primeiro que eu não gosto de estar fazendo coisa que não está tudo certinho. É bom a gente sempre andar tudo certo, né? Se puder, é isso aí que a gente tem que fazer. E por outro lado, tem sempre o risco, né? O risco de chegar uma fiscalização na escola e perguntar: cadê esse professor, cadê o passaporte? Deixa eu ver seu visto. Ah, seu visto é de negócios, você não pode estar dando aula. E isso aí na China, hoje em dia, é visto como um problema sério. Não era. Antigamente eles não estavam nem aí. Hoje eles controlam e se pegar é um problema muito sério. Você pode até ser deportado e ficar na lista negra de não poder pegar visto mais para a China. Então, eu, após 3 anos desse trabalho bem sucedido dentro dessa escola, pedi demissão. E porque eles não me conseguiam visto de trabalho, e me foquei nos negócios. Eu tenho um cliente na Argentina há muitos anos. Esse cliente estava continuando seus pedidos, sua rotina de pedidos, que me dava uma renda mensal suficiente para eu me manter e pagar meus compromissos, né? E apareceu um outro cliente, um cliente do Brasil, que estava também começou a fazer pedidos, 10, 12, 14 containers por mês. Isso aí, juntando com o cliente da Argentina e mais alguns clientes menores que eu tinha aqui e ali, ia me dando uma renda suficiente. E inclusive para economizar algum dinheiro. Aí chegou a pandemia, aí veio a pandemia do Covid, que pegou todo mundo de surpresa. Tanto o meu cliente da Argentina quanto o cliente do Brasil estavam numa linha de negócios que depende de aglomerações, que depende das pessoas estarem em lugares públicos. Então ambos pararam seus negócios.
eu fiquei praticamente sem renda. E aí, ainda bem, eu tinha as economias. Aqui na China, realmente, o lockdown foi um lockdown de verdade, né? Funcionou. Lockdown só funciona se for 100%. Fazer 50% é perda de tempo. Não funciona e é melhor não fazer. Mas aqui eles fizeram. É a única forma de lidar com a pandemia, é lockdown 100%, é máscara de uso obrigatório, é estar tirando temperatura das pessoas. Não adianta querer fazer meia sola, tem que fazer e tem que fazer bem feito. E assim eles fizeram. Foi um sacrifício, todo mundo se sacrificou, eu me sacrifiquei, minhas economias tive que usar para sobreviver, para pagar compromissos. E assim foi feito, Alguns meses depois consegui um trabalho no nordeste da China, em Liaoning, na cidade que é a cidade natal da minha esposa, Huludao, que é uma cidade menor, né, que tem uma legislação de trabalho um pouco mais tolerante, e consegui um trabalho na mesma empresa, a empresa Xindongfang, que é uma empresa nacional, a New Oriental. E trabalhando nessa empresa eu consegui o visto de trabalho e voltei a dar aulas de inglês para crianças em Huludao. Fiquei lá 6 meses quando uma guinada aconteceu, né? Apareceu uma empresa aqui em Dalian, onde eu estou, uma escola internacional de primeira linha, escola da elite em Dalian, que ensina o currículo inglês da Inglaterra para o GCSE, o GCSE, que é um teste, e para o A-Level, que são testes de aptidão para a entrada em universidades da Inglaterra, do Reino Unido, da comunidade britânica em geral. E eles estavam precisando de professor de química e de biologia. Eu sou médico veterinário, e isso tecnicamente me capacita para ensinar química e biologia. Eu apliquei, né? Eu entrei no processo seletivo. É muito disputado, a escola é uma escola de altíssimo nível, né? Os benefícios são ótimos, os salários são ótimos. Mas eu tentei, eu falei, vamos tentar, vamos ver. E eu entrei no processo seletivo. Foi muito difícil. Tive que autenticar muitos documentos, apresentar todos os tipos de referências, fazer vários testes, demonstrações de aulas, mas deu certo e eu fui admitido. Aí agora, recentemente, há 3 dias, eu passei o meu período de experiência, né? Fui aprovado e agora sou efetivo dessa escola. Então, a sorte me sorriu mais uma vez e eu estou fazendo o que eu gosto. É difícil, né? Eu dou aula de química e de biologia em inglês, me toma bastante tempo, mas é um plano de carreira, de salário de carreiras bom, que me possibilita viver bem, confortavelmente e sobreviver com todos as devidas seguranças que são necessárias. E então, por conta disso, eu estou aqui em Dalian. Estamos morando em Dalian, uma cidade agradabilíssima. Eu estou postando fotos no Facebook, tem foto lá, cidade linda. Agora é primavera aqui. Vocês devem estar ouvindo aí os passarinhos cantando. Muito bonita a cidade, espetacular, um povo amável, um povo amigável. É uma cidade histórica, é uma cidade que tem uma cultura muito interessante. É uma cidade que tem uma influência japonesa e russa bem forte, né? Está aqui no nordeste da China. Dalian, cidade turística, é uma das grandes cidades da província de Liaoning. Então, muito feliz aqui. O trabalho é um trabalho bom, é um trabalho motivante, é um trabalho bem estruturado. Não é fácil, exige muito. Eu tenho que estar sempre estudando, me preparando e é cansativo, mas é gratificante e é bem remunerado e é bem prestigiado e assistido. O trabalho na empresa Quinoel continua à distância, de forma limitada por questão do tempo, mas eu ainda sou parte da empresa Quinoel, continuo recomendando os produtos e serviços da empresa
para os empresários que querem importar da China, está aqui no link do vídeo. Está aí também o link do site da empresa, de alguns sites da empresa. Recomendo. E é isso aí. Queria agradecer vocês pelo tempo, pela atenção. Um grande abraço para todos. E era isso que eu queria falar. Muito obrigado. Vou ficando por aqui. Tchau para vocês. Obrigado pela atenção. E é isso aí.